bom? Visto isso, fazendo a nossa prece de agradecimento e de pedido de entendimento, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo da noite de hoje, que está lá na Revista Espírita, do mês de outubro de 1858, que tem como título O Emprego Oficial do Magnetismo Animal. Né? Então aqui Kardec vem fazendo um comentário em torno de uma notícia onde se estaria sendo usado esse magnetismo animal. E o que seria esse magnetismo animal? A nossa amiga Dinha, ela esteve aqui uma segunda-feira passada, trazendo todo esse esclarecimento para nós a respeito de magnetismo. Mas para a gente relembrar um pouquinho, vamos aqui no Dicionário Espírita de Palhano Júnior, que é um livro assim com bastantes pontos esclarecedores para nós, onde ele vem trazendo essas definições assim de maneira bem simples e bem curta e bem concreta. Então ele diz que magnetismo é a designação comum das propriedades, das características dos campos de influência magnética das pessoas, dos animais e das coisas. Então seria essa força que todos os seres têm em particular. E ele diz que considera-se magnetismo a influência exercida por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos na vontade ou na organização de outrem. O magnetismo é um fenômeno oficialmente aceito e utilizado pela ciência, que pertence à física e se define como sendo a propriedade essencial do ímã, aquele poder que o ímã tem de atrair as coisas. E a variedade no ser humano, Mesmer, que foi um grande estudioso do magnetismo, ele chamou de magnetismo animal. Mesmer, ele estudou teologia e medicina na Áustria. E a sua obra da influência dos astros sobre o corpo humano bem mostrou o respeito que tinha pela obra do grande Paracelso. Então propunha-se a curar as pessoas doentes pelo magnetismo. Colocava uma das mãos na nuca do paciente e com a outra aplicava passes magnéticos. Dizia que se utilizava o magnetismo animal para curar. Mesmer dedicou sua vida a demonstrar a natureza e a aplicabilidade desse fluido magnético. Sua fama estendeu-se por toda a Alemanha, Áustria e Suíça, e diante do seu sucesso, foi acusado pelos médicos de prática de magia. Foi a Paris, em 1778, onde fez muito sucesso com a sua teoria do magnetismo animal. Suas ideias foram seguidas por muitos e os estudos sobre magnetismo continuaram aí, demonstrando o princípio da partida do fluido universal, unindo os corpos celestes à Terra e aos campos animados. E aí ele foi perseguido pelos médicos, teve que abandonar a França e faleceu lá em 1815. Sua doutrina influenciou no espiritismo no aspecto teórico, tanto teórico quanto prático. A gente sabe até que Kardec, né, estudava magnetismo antes de se dedicar à doutrina espírita, né? Mesmer, deixa eu ler o nome dele aqui completo, Aline, para você, porque a minha pronúncia é meio complicada, mas vai lá. Franz Anton Mesmer. Ele era alemão e foi um grande estudioso do magnetismo. Inclusive a gente tem até livros sobre ele, falando sobre magnetismo. E esse magnetismo animal que Mesmer, vamos dizer assim, encontrou e descobriu nos seres humanos, ele separou, né, do magnetismo material, lá como ele falou, lá do ímã, e ele diz que segundo Mesmer, né, Palhano diz, né, que segundo Mesmer,
Trata-se de força vital de que são dotados certos indivíduos e que propicia uma série de fenômenos paranormais ou de ordem psicossomática, um poder derivado do fluido universal. Mesmer, estudando as suas pesquisas, chegou a essa conclusão. E contido em um ser vivo. Por isso que ele é chamado de magnetismo animal. Na realidade, nós somos classificados como animal, né? Porque existe também, aí quando a gente estuda aqui em doutrina espírita, que não é o caso hoje, a gente vai ver a integração desse magnetismo animal com o espiritual, mas aí é estudo para outro dia. Hoje a gente está aqui nisso. Então a gente está vendo aqui, nessas notícias que o Palhano traz para nós, essas informações aqui, nesse livro também, que é importantíssimo, Dicionário de Filosofia Espírita, que Mesmer, por conta disso, foi perseguido pelos médicos, nós vimos ali, taxado de louco, e quem estuda a biografia dele, vê tudo lá, isso bem contado, as dificuldades que ele passou. E a gente sabe, né, Kardec também, Jesus, toda criatura que vem trazendo informações novas, elas sempre, no primeiro momento, elas são rejeitadas. Todas, mas não tem uma na história, que a gente estuda a história da formação do mundo, se formos lá ver, todas as ideias novas que são trazidas, sempre no primeiro momento, elas são rejeitadas. Desde aquelas ideias bem grandiosas, relacionadas ao mundo todo, como coisas simples, né? Dentro de casa, no nosso dia a dia, a gente tem já essa característica, faz parte do ser humano, né? Rejeitar, né? E é isso, Mário. Um primeiro momento é o medo do desconhecido. E o segundo entra também naquele processo, aí já é opinião minha, de Bete Rosado, naquele processo da acomodação, né? Que a gente já está com aí, já está assim, tudo pronto. Para que novidade? Para que trazer mais? Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse medo e essa preguiça, né, de mudar, quando as ideias vão funcionando, né, e vão chegando, a gente vai vendo como elas são boas, como elas são importantes, quantos benefícios nos causam. E aí a gente não tem como, tem que se dobrar, independente de acomodação, independente de qualquer ideia, a gente tem que se dobrar a essas ideias, né? Braz, o problema é que depende dessas ideias que estão surgindo no meio espírita. Aí a gente já vai parar para falar de outro assunto. O problema é a bagunça que estão querendo fazer com a doutrina espírita. Isso é outro assunto. Mas a ideia, quando ela é descoberta pelos cientistas, comprovada, e existe realmente, está lá pronta, a gente tem. E a respeito disso, que Kardec está falando nesse artigo aqui da Revista Espírita. É justamente a respeito desse combate que houve ao estudo desse magnetismo, que Mesmer lá encontrou de quanta coisa boa podia fazer para curar as pessoas, e eles, num primeiro momento, não aceitaram, inclusive condenaram até Mesmer, criticaram, chamaram ele de maluco, de louco, que não tinha nada disso. Sócrates também aconteceu isso com ele, como a Aline colocou aí, e vários outros. Mas no nosso caso aqui, então, Kardec ele vem, e aí, de uma certa maneira, Kardec vem chamando a atenção, dizendo assim, poxa, você foi contra, né? E agora está aí, a ideia está aí, está funcionando, sendo útil, como é a notícia que ele traz aqui nesse primeiro texto a respeito desse magnetismo, né? Então, o emprego oficial do magnetismo animal foi uma notícia já os médicos utilizando o magnetismo para a cura de determinadas doenças. E aí Kardec, então, vem de uma maneira assim, bem simples, resumida, como se ele dissesse assim, tá vendo? Não adianta combater, elas são necessárias, essas ideias são necessárias, né? Aí ele diz assim, lá em Estocolmo, no jornal
Debat, eu não sei se é assim que se pronuncia, em 10 de setembro de 1858, vinha essa notícia a respeito lá do rei Oscar, que foi curado através do magnetismo, que diz assim: infelizmente, não tenho nada de consolador a vos comunicar, relativamente à enfermidade da qual padece o nosso soberano há cerca de 2 anos. Todos os tratamentos e remédios que os profissionais da área têm prescrito durante esse tempo não trouxeram nenhum alívio aos sofrimentos que arruinam a saúde do nosso rei Oscar. Segundo o conselho de seus médicos, o senhor Gluggenstein, que desfruta de alguma reputação como magnetizador, foi chamado recentemente ao castelo de Drontingol, também não sei assim que se pronuncia, mas esse é o nome complicado que está aí, onde continua a residir a família real, a fim de submeter o augusto doente a um tratamento regular do magnetismo. Aqui se acredita que, por uma coincidência bastante singular, a sede da doença do rei Oscar se acha estabelecida precisamente no mesmo local da cabeça em que se situa o cerebelo, como, infelizmente, parece também ser o caso do rei Frederico Guilherme IV da Prússia. Então aqui a notícia, veja bem, de 2 situações, e do rei aí, já havia feito todos os medicamentos possíveis da época, todas as receitas, e não conseguiram a cura. Aí é aquela história, né? Vamos apelar para tudo. E apelaram lá para o magnetismo. E parecia, segundo a notícia aqui, que a coisa estava dando resultado. Aí, diante desta notícia, Kardec então vem falando justamente isso, porque era condenado o magnetismo, essa ideia de que através do magnetismo podia se curar, os médicos combatiam, mas não teve jeito. Quando a verdade ela é centrada em bases sólidas, quando ela é verdadeira, não tem como fugir. Vai ser esclarecido e aquilo vai se tornar conhecimento mesmo, todo mundo vai usar e pronto, vai aceitar e não tem jeito, porque é a verdade, né? Porque é realmente daquela maneira. E aí então ele vem comentando para nós, Kardec com aquele jeito bem educado, né? Uma pessoa muito fina, ele dá uma puxada de orelha assim bem suave, né? Com luvas de pelica. E ele diz assim: perguntamos se há 25 anos teriam os médicos ousado prescrever publicamente semelhante recurso, mesmo a um simples particular. Quanto mais, e com mais forte razão, a uma cabeça coroada. Se eles não iam dar o braço a torcer numa pessoa comum do povo, agora noticiando em cima que o tratamento foi feito em cima de uma pessoa tão importante e foi aceita. Isso ele dizendo, né, há 25 anos atrás, de 1858, né, não era aceito. E naquele ano tinha saído essa notícia. E aí ele diz, nessa época, todas as faculdades científicas de todos os jornais não dispunham de sarcasmos suficientes para denegrir o magnetismo e seus partidários. As coisas mudaram bastante neste curto espaço de tempo. Olha como é que ele fala, né? Então ele coloca 25 anos atrás, nossa, massacraram o magnetismo, combateram, era coisa de doido, e quem tivesse partidário a ele também. E aí ele fala, né? Não somente já se ri do magnetismo, mas ei-lo oficialmente reconhecido como agente terapêutico.
maneira assim, bem uma puxadinha de orelha que ele dá ali, né, naqueles que combatiam. É o mesmo que ele fala lá no livro que é o Espiritismo, em relação aos detratores da doutrina espírita. E eu acho legal da maneira como ele fala, ele diz assim, né, as coisas mudaram bastante neste curto espaço de tempo. Aí a gente fecha os olhos assim, imagina Kardec falando isso, né, com aquele jeitão dele assim, aí dizendo, né, já não se ri mais do magnetismo como se ria antigamente. Por quê? Porque já estão chegando à conclusão de que é um agente terapêutico, que é benéfico. E faz parte da lei de Deus, da lei natural. Está aí na natureza. É uma coisa que sempre existiu. Existe e existirá. Então não tem como rejeitar. Não tem como fugir. Nós temos esse magnetismo. Uns mais aguçado. E ele continua: que lhes para os que sorriem das ideias novas. Verdade, né? Ela os fará compreender as ideias novas, né? Compreender finalmente quão imprudente é se inscreverem em falso contra as coisas que não compreendem. Aí é um ensinamento tanto para a época como para nós. Ele aqui combatendo aqueles que detrataram, né, e ridicularizaram o magnetismo, como para nós. Que a gente também ainda tem muito essa problemática, né, de bater de frente com as ideias novas que surgem. Mas quando a ideia ela é verdadeira, né, e quando a gente olha e tem sentido, tem lógica, a gente aceita. Vai indo, vai ter que aceitar. É a força do progresso te mostrando, te impondo, né, impondo assim de maneira benéfica, a verdade, a realidade não tem escapatória. É o que a gente pensa em relação às criaturas que hoje não aceitam os esclarecimentos que a doutrina nos traz. As pessoas ainda ficam martelando naquelas coisas da antiguidade, lá do Velho Testamento, onde o nome já está dizendo Velho Testamento, ou seja, Jesus veio trazer a boa nova. Ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim esclarecer. E se ele veio esclarecer é porque ela estava sendo utilizada de maneira equivocada. E as pessoas não param para pensar nisso. Não é? Ainda agora eu estava vendo aqui na televisão um programa, um pastor falando, e aqueles conceitos ainda que no mundo de hoje, em pleno século XXI, com a ciência demonstrando aí para nós, mostrando tudo, esclarecendo todas as verdades desse mundo material, dessa natureza que a gente vive nela, e a gente não aceita, e as pessoas ainda estão lá, batendo na tecla, é até a história do Adão e Eva. Não adianta, eles continuam com esses pensamentos ainda. A gente até sabe por quê, né? Mas as pessoas deviam de... Então, é o que Kardec está falando aqui. Não adianta, porque a verdade vai permanecer. É o que eu costumo falar para aqueles meus amigos e companheiros que não aceitam a reencarnação. Eu digo para eles assim: olha, eu não vou nem me estressar, nem me preocupar em provar para você que reencarnação existe, porque eu sei que ela existe, né? Você mesmo vai receber a prova ao vivo e a cores. Quando? Quando você morrer, desencarnar, vai para a erraticidade, para o plano espiritual, e você vai estar lá fazendo um dia seu planejamento reencarnatório. Então eu vou passar lá, eu também estarei lá, vou passar lá fazendo o meu planejamento também, e vou dizer para você assim: tá vendo, fulano? Eu te falava que reencarnação existia e você não acreditava, né? Agora estamos aqui, ó, fazendo o nosso planejamento. E aí, como é que vai ficar, né? E aí... Mas é assim que eu falo, Mário, entende? Eu falo assim dessa maneira, de uma maneira carinhosa, brincando, e para mostrar que é uma verdade. Que você não adianta você mostrar, né? A gente diz na Bíblia tem prova com prova, eles não aceitam, não admitem. Então tá, não vamos brigar, continuamos amigos, e quando a gente se encontrar lá, eu vou falar: olha, falei para você ia reencarnar? Você não acreditou?
agora está aí tendo que fazer o seu planejamentozinho e tendo que rever todos aqueles conceitos que você ensinava. Porque existe, não adianta correr atrás, né? Não vem bater de frente, discutir, é bobagem, não vale a pena. Então o que Kardec está colocando aqui, por quê? Porque quando elas são verdadeiras, elas vão ficar. Aquilo que não é verdadeiro é passageiro, passa, vai embora. Mas quando é verdadeiro, quando faz parte da natureza, fica. E ele diz, temos uma porção de livros escritos contra o magnetismo por homens em evidência, pessoas que combateram. Não teriam feito melhor em calar-se e esperar? É o que a gente tem que fazer, né? Não vamos combater logo de cara, não vamos brigar, não, você está errado, né? É igual a mãe, quando o filho sai, vai para uma festinha qualquer, ou vai para um passeio, e ela marca lá, você tem que estar em casa às 11 horas, meia-noite, sei lá, a hora que ela marcou. E a criatura se atrasa, né? E aí chega muito depois daquele horário que foi marcado, e aí ela vai brigar, falar, e faz aquele escarcéu todo, porque você fez isso, porque você chegou na hora errada, porque está de castigo, papapá, ela fez aquele escarcéu todo. Depois que ela fez o escarcéu todo, aí ela vai e pergunta com a cara mais limpa, o que aconteceu? Aí de repente foi uma situação que não tem como a criatura ter chegado na hora, aconteceu um acidente, ou aconteceu um ônibus em guiço, ou qualquer coisa assim, e aí o pobre do garoto já levou a bronca do filho, já levou uma bronca, né? Sem motivo, sem razão. Aí fica ela lá com cara de pastel. Eu sei, Luiz, porque eu via minha irmã fazendo isso com meus sobrinhos, e aí eu falava para ela, minha irmã, primeiro você pergunta o que aconteceu, para ver se a criatura merece levar uma bronca. Depois você dá bronca. Depois você dá bronca, bota de castigo, faz o que tem que fazer. Mas a gente não. O nosso primeiro momento é brigar, combater, não aceitar. Não, tá errado, pá. E depois, aí a gente fica com cara de paisagem, com cara de pastel, porque vai ver que foi um motivo sério, né? É igual uma mulher quando briga com o marido, a mesma coisa quando o marido chega mais tarde. Já sai brigando, né? Vamos primeiro conversar, perguntar o que aconteceu. E se a gente achar que é uma mentira, a gente finge que acredita e depois vai pesquisar se é verdade ou não, porque se for mentira vai ser descoberta. Isso aí não tem escapatória. Mentira não tem perna curta, não dura muito. Aí a gente vai descobrir, e aí então coloca lá o corretivo necessário, né? Então é isso que Kardec está dizendo aqui, ó. Não era preferível que eles ficassem calados para esperar primeiro a ideia se concretizar e ver se realmente estava errado ou certo? Não, foram escrevendo livros, combatendo. Aí o que acontece? Agora, né, 25 anos depois, como é o tempo que ele coloca ali, o magnetismo está sendo utilizado, estava sendo aceito, utilizado para curar até pessoas importantes da época. Eles ficaram lá com o quê? Com cara de pastel. Porque aqueles próprios que combateram estavam lá utilizando. E ele continua, então, como hoje para o Espiritismo lhe opunham a opinião aos homens mais eminentes, mais esclarecidos e mais conscienciosos, nada lhes abalava o cepticismo. Ou seja, aqui ele está dando um exemplo, né, que o mesmo aconteceu com o Espiritismo. Pessoas que combateram, e o Espiritismo estava lá, firme e forte. E aí? Aí ele diz, aos seus olhos, o magnetismo era apenas charlatanismo, indigno das pessoas sérias. Que ação poderia ter um agente oculto, movido pelo pensamento e pela vontade, cuja análise química não pode ser feita? Uma boa pergunta, né? Para se refletir. Que ação poderia ter um agente oculto, que movido pelo pensamento e pela vontade de alguém, cuja análise química não pode ser feita? Apressamo-nos a dizer que os médicos suecos não são os únicos a reconsiderar essa ideia estreita, e por toda parte na França, como no estrangeiro, a opinião mudou
completamente a esse respeito. E isso é tão verdadeiro que quando se passa um fenômeno inexplicado, diz-se, é um efeito magnético. Então, combater para quê no início? Vamos primeiro olhar, analisar, pesquisar, experimentar, observar, fazer o que Kardec fez lá com os fenômenos espíritas e chegou ao espiritismo, né? Vamos fazer o mesmo que ele, não vamos logo combatendo de primeira, né? Na primeira momento assim, a gente já é contra. É aquela criatura que é contra tudo e contra todos e não sabe nem por quê. Você pergunta, por que você está contra? Não, eu sou contra porque sou contra. É novo, eu sou contra. Mas não sabe nem por que é contra. É a mania mesmo do ser humano, né? E aí ele vem falando, encontra-se, pois, no magnetismo a razão de ser de uma porção de coisas atribuídas à imaginação. Era uma coisa real, era uma coisa que faz parte, é uma coisa que faz parte da natureza, criação de Deus. Então não tem como combater, porque vai ser sempre assim, vai estar aí presente em muitas situações e esclarecendo muita coisa que até então era tida como imaginação do ser humano. E bastante cômoda para os que não sabem o que dizer. Porque é mais fácil eu dizer que é imaginação, que é loucura da criatura, que isso não existe, do que eu me propor a ir pesquisar, estudar, até o trabalho de observar para então depois colocar uma opinião. Lá no livro que é o Espiritismo, a respeito disso, Kardec diz assim, dessa ideia de combater as ideias novas, ele diz assim: assim tem ocorrido sempre com todas as ideias novas convocadas a revolucionar o mundo. Eles encontram obstáculos porque têm de lutar contra os interesses, os preconceitos, os abusos que vêm aniquilar. Então, normalmente, uma ideia nova, quando surge, ela vem incomodar as pessoas, principalmente quando bate nesse ponto aqui, ó, dos seus interesses. Aí não é aceito de jeito nenhum. O pessoal quica mesmo, grita. E Kardec diz, mas como estão nos desígnios de Deus para cumprir a lei de progresso da humanidade, quando a hora é chegada, nada poderia detê-las. É a prova de que elas são a expressão da verdade. Não tem como. Não tem como fugir quando essas ideias vêm. E elas são verdadeiras, né? E aí ele continua para nós aqui, voltando na Revista Espírita. O magnetismo haverá de curar o rei. O magnetismo haverá de curar o rei Oscar? É uma pergunta que ele faz. Esta é uma outra questão. Sem dúvida, já operou curas prodigiosas e inesperadas, mas tem seus limites, como tudo que existe na natureza. Então ele está vendo, será que vai curar lá o rei? Não sabemos, não podemos afirmar. Mas é uma ideia, é uma opinião. Já tem curado outras pessoas, por que pode não curar o rei? Se tiver que curar, vai curar. E ele diz, aliás, é preciso levar em consideração o fato de que, em geral, não se recorre ao magnetismo, senão em extremes, ou seja, quando já chegou lá no máximo, não tem mais para onde correr, aí eles corriam para o magnetismo. E em desespero de causa, quando muitas vezes o mal já fez progressos irremediáveis ou foi agravado por uma medicação contraindicada. Quando triunfa de tais obstáculos, é necessário que seja muito poderoso. Então, o que ele está falando aqui? Normalmente o magnetismo pode ajudar a resolver certos problemas. A questão é que, por não aceitar esse método, né, essa meio de cura, as pessoas vão deixando por último. Só vai procurar quando não tem mais jeito. E essa situação a gente vê acontecer no dia a dia aqui entre a gente, né, no nosso lado, na sociedade em que nós vivemos.
A gente vê isso muito em relação à mediunidade. As pessoas apresentando lá os sintomas de mediunidade ostensiva. As pessoas apresentando vidência, apresentando psicografia, psicofonia, falando que estão vendo aquilo, e por falta do conhecimento são taxadas de loucas. Loucas. E muitas são levadas a tratamentos mesmo de loucura, como se fossem realmente doentes mentais, tomando remédios fortíssimos. Antigamente tomava-se muitos choques. Pois é, né, Mário? E aí a criatura acaba ficando mesmo louca, porque toma tanta química para o cérebro, que acaba lesando o mesmo cérebro e acaba ficando mesmo com uma deficiência mental. Mas a gente sabe que muitos dos casos teriam tido sua cura se fossem acompanhados e tratados pelo lado espiritual, que muita gente não aceita. Muita gente não aceita. Não é isso que Kardec está falando aqui, abrindo os nossos olhos. Não vamos deixar a coisa chegar aos extremos para a gente recorrer e salvar, às vezes, uma criatura, um irmão nosso. Vamos buscar ajudá-los e a levá-los a um tratamento. Continua ele. Se o fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas, que ainda encontram muitos incrédulos no mundo oficial, sobretudo no que concerne as questões médicas. E aí a gente lembra aqui, né, o que muitos espíritos, né, muitos amigos benfeitores espirituais dizem, que se a medicina material entrasse em acordo com a medicina espiritual, quantas doenças não estavam obtendo sua cura? Quantas situações que levavam as pessoas à morte não teriam sido curadas? A gente sabe que não são todos os médicos que aceitam fazer junto o tratamento espiritual. E a gente vê quantos casos de curas são conseguidos com esses tratamentos que são feitos nas casas espíritas, que são chamadas de as operações espirituais, ou mesmo simplesmente passes de cura. Quantos nós temos conhecimento disso na nossa casa? Quantos tumores malignos foram curados através do tratamento espiritual, acompanhando o tratamento material? E não seria muito mais benéfico para a humanidade se a medicina aceitasse isso também? É claro que a gente percebe que já estão começando a aceitar, né? A gente já está tendo notícias aí que médicos já estão chegando à conclusão de que a pessoa que é tratada também através de preces, através de passes, que ela tem a cura mais rápido. Nós já vimos isso, já foi mostrado na televisão, grupos de pessoas que foram tratados com preces e tiveram a sua cura mais rápida, mas ainda está muito longe. Muitos médicos não aceitam. Se a gente chega no consultório, eles vêm logo tacando o remédio para... Eu passei por essa experiência, né? Quando a minha mediunidade começou a se manifestar, eu achava que estava com problema físico. E aí você vai procurar médico, cardiologista, neurologista e tudo que termine em ista. E ninguém acha nada em você. Por quê? Porque a tua doença, o teu problema não é uma doença. É um sintoma, né, da tua mediunidade que está começando, te chamando a atenção, como se fosse assim: minha filha, para, chega, já não dá mais tempo, vamos trabalhar, vamos botar esses fluidos em ação. Aí você vai lá no médico, ele diz para você que isso é estresse, como que me disseram, taca lá os Lexotans da vida, e se você não tiver alguém, né, que te aconselhe a procurar um outro lado para se tratar, você de repente está aí, dopada, cheia de remédio, viciada em antidepressivo, em anti-isso, anti-aquilo, e a situação é simples. É simples, porque é o trabalho do espírito que precisa, que necessita, né? Então é isso que Kardec está colocando aqui para nós. E ele continua: todavia, deve-se convir que sobre esse ponto os preconceitos se enfraquecem singularmente mesmo entre os homens de ciência.
Temos a prova disso no grande número de médicos que fazem parte de todas as sociedades magnéticas, quer na França, quer no estrangeiro. E isso vai acontecer também, atualmente, aqui já sou eu falando, isso vai acontecer também com a medicina espiritual, que a gente estuda na casa espírita. Ela vai ser aceita pelos médicos também, porque não tem outra escapatória. Por quê? É o mesmo caso do magnetismo, é uma verdade. E eles vão ter que aceitar esse lado também da medicina e procurar utilizar para ajudar na cura aí de muitas doenças. E Kardec então diz, de tal modo os fatos se vulgarizaram que foi preciso ceder à evidência e a seguir a corrente, querendo ou não. Em breve acontecerá a mesma coisa com a lucidez intuitiva. Tá aí. Vai acontecer, porque não tem mesmo escapatória, né? É aquela pessoa que não quer aceitar aquilo, mas as coisas vão te obrigando, você vai ficando cercado. Chega um momento que você não tem como fugir. Ou você aceita ou você cai. E aí, como você não é inteligente e não quer cair, então vamos aceitar. E está aí no nosso mundo, está aqui no nosso dia a dia, está acontecendo do nosso lado e vai acontecer com a gente uma hora. E a gente vai ter que se dobrar. Então não vamos rejeitar, não vamos combater, não vamos brigar, né? Vamos observar, vamos ver se realmente aquilo ali tem sentido, se aquilo ali tem lógica. Que se tiver, a lógica vai aparecer. É o que Kardec, a conclusão que ele chegou lá com o estudo das mesas girantes. Né? Todos nós sabemos. Ele foi observar, foi convidado, foi chamado, foi comentado, ele já estudava magnetismo, ele foi lá observar. Então ele analisou tudo, todas as hipóteses possíveis, como a gente vê lá, estuda lá no livro que é o Espiritismo, todas as hipóteses possíveis daqueles fenômenos serem explicados pela ciência, Kardec analisou. Mas chegou num determinado ponto que a ciência não tinha resposta. Que ponto era esse? E aí ele diz lá, como é que mesas que não têm cérebro, que não pensam, que não raciocinam, dão respostas inteligentes? E aí ali ele parou. Não, aqui a ciência para. Tem algo mais. Está lá no livro que é o Espiritismo, lá naqueles diálogos do cético, do crítico com o padre, né? Ele explicando ali na introdução do livro dos Espíritos também, ele diz, aqui não tem mais por onde escapulir. É um livro importantíssimo, né? Que muitos espíritas não dão valor, mas é importantíssimo. Quanto esclarecimento Kardec traz ali como base para a gente entender a doutrina espírita. Então, nesse ponto ele parou. Não. Pode ser músculo estalando? Pode ser não sei o que do médium? Pode ser tudo. Mas quando chegou aqui, analisando as respostas inteligentes, que tem que ser de conhecimento, assim, de gente que conhece mesmo, sem dúvida nenhuma, não tem por onde a gente escapulir. Foi quando ele então começou. Dentro dessa mesa existe alguma coisa inteligente, além do que a gente está vendo aqui. E chegou então a comunicação dos espíritos, os espíritos trazendo a resposta, utilizando a mesa. E olha só como é que as coisas acontecem assim mesmo, de maneira bem prática. Os espíritos poderiam já pegar o médium direto e fazer com que ele escrevesse. Os médiuns já existiam, sempre existiram. Mas se fosse dessa maneira, ninguém ia acreditar. Então tinha que vir de uma maneira assim bem bizarra, né? Bem extravagante, que era para justamente chamar a atenção. Que foi o quê? As mesas se comunicando. Então a gente vê aquelas mesas enormes daquela época, né? Madeira maciça, mesa pesada, pesando toneladas, suspendendo, volitando e caindo, sentando, né? Batendo, fazendo código lá para poder dar resposta, até que foi se desenvolvendo e chegamos ao lápis.
Aí teve credibilidade, senão não teria. Então é o que ele vem explicando para nós aqui, nesse caso aqui, né, do magnetismo, foi o mesmo caminho. Não tem, porque faz parte da natureza, faz parte de todos nós. É o caso da nossa reencarnação, que as pessoas não aceitam, não querem acreditar que vão reencarnar, porque já são um problema. A vida é só uma, que Deus vai separar o joio do trigo, e aquele que está seguindo Deus, que aceitou Jesus, está salvo. Não. E como é que ficam os outros, né? A quem nós prejudicamos? Então ele continua aqui para nós. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Quem, entretanto, acreditaria que fosse encontrar os seus mais obstinados inimigos entre certos magnetizadores, embora não contem esses com a oposição dos espíritas? Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Ou seja, vim provar, utilizando o magnetismo, que é material, que ele existe e que pode ser utilizado para o bem. Existe, vai existir sempre, e que a gente pode utilizar para fazer coisas boas, como no caso de curas aqui, como ele veio dando o exemplo. Os fenômenos, diz ele, os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Não é bizarro constatar que os magnetizadores esquecem tão depressa o que sofreram dos preconceitos, negando a existência de seus defensores e contra eles atirando as mesmas flechas que outrora eram lançadas sobre si próprios. Quer dizer, eles combatendo o espiritismo, que era uma ligação com o magnetismo, e esquecendo que foram combatidos, e aí agora combatendo a doutrina. Isto não é nobre nem digno de homens para quem a natureza retira mais que os outros o direito de pronunciar o famoso nec plus ultra, ao desvendar um de seus mais sublimes mistérios, que deixa de ser mistério, né? Tudo prova, no rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo ele terá direito à cidadania. Não tem escapatória. Acredite, aceitem, concordem ou não, o espiritismo é que vai ficar para o futuro. Todas as outras ideias relacionadas a esses conceitos que o espiritismo nos traz serão eliminados. Cairão, não adianta. É o que Leon Denis diz, é o que a doutrina nos diz. É a religião do futuro, é a crença do futuro, porque é a verdadeira, é a que traz as respostas e ensinamentos lógicos, que não tem por onde a gente escapulir. A gente não encontra nenhuma dúvida lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta tudo detalhadamente. E em nenhum momento nós vamos dizer assim, não, aqui tem um furo, aqui ficou uma resposta sem explicação. Não. Quando não tem explicação, é o que os Espíritos dizem, não estamos preparados ainda para recebê-las, como a gente leu aqui no nosso Evangelho no início do nosso estudo. Quando não estamos preparados, aí é lógico que ela não vem, porque não vai adiantar. Mas quando estivermos, né, preparados, ela vem. Tanto a prova maior foi a doutrina espírita. Ela só veio o quê? Em 1857. Começou a surgir em 1856 os fenômenos, mas só em 1857 que ela foi considerada mesmo oficial. E aqui, quando Kardec fala aqui, ela ainda não tinha direito à cidadania, ou seja, ser reconhecida. Mas já está sendo, hoje no nosso dia já está.
Graças a Deus. A gente está vendo aí a sociedade já respeitar a doutrina espírita, através da divulgação que é feita, né, pelos meios de comunicação. São as novelas, são os filmes, e os fenômenos acontecendo, e só os espíritas tendo explicação para isso. Explicação lógica, né? Porque explicação solta, todas elas têm explicações várias, mas explicação com lógica baseada numa verdade, só em doutrina espírita, né? E ele diz assim: enquanto o Espiritismo espera a sua cidadania, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal contestável do progresso das ideias. Nós somos regidos por essa lei de progresso. Todos nós, todo o planeta, não tem por onde escapulir. Então não adianta querer ficar ainda com aquelas ideias retrógradas, né? Com aquelas ideias arcaicas, porque nós não vamos continuar em cima delas. Elas estão passadas, ultrapassadas. Quem é que vai ter em sua casa hoje em dia um telefone daqueles, que eu me lembro, né, dos mais antigos, daquele que ficava penduradinho na parede e tinha um outro negocinho que a gente botava no ouvido e rodava a manivelazinha e esperava ali não sei quantas horas para conseguir uma ligação? Será que alguém usa esse tipo de aparelho de telefone dentro de casa? Ninguém, né? Pode ter lá como enfeite, como decoração. Ninguém tem na sua casa um aparelho de telefone, aquele pretão antigão, vocês lembram? Aqui no Rio tinha muito, era um preto grandão assim, que você pegava no fone ali, aquilo pesava uns 2 quilos, né? Trazia assim para a orelha, aí discava todos os números, e naquela época eram poucos números, né? Hoje a gente tinha número, ia ficar ali pelo menos 5 minutos discando esses números todos, para esperar às vezes, não sei quantas horas para você falar com um outro bairro, não era com outro país, não. Era para falar, às vezes, um outro bairro. Ninguém, haja dedo, né, Nina Mil? Ninguém vai ter, se alguém tem, é como figura de enfeite. Tá lá, como decoração. Quem é que vai pegar uma máquina de costura, né, como a máquina da nossa querida tia Meca, mãe do nosso querido Eurípides, que ainda está lá no museu em Sacramento, no Museu de Eurípides, né, que era sem motor, e aí não era nem de pedal, né, Nina? É aquela que tinha um pinozinho assim na roda e você ficava ali rodando, né, com a mão, para costurar um vestido. Aquilo ali, os ferros de passar roupa. Eu estava olhando na internet aqui, que eu precisava fazer um trabalho de pesquisa de coisas antigas, então mostrando, né, os ferros de passar roupa da antiguidade. Gente, aquele troço pesado, né, que você quase quebrava o braço para poder passar uma roupa. Alguém vai utilizar isso hoje? Não vai, por quê? O progresso chegou e trouxe vantagens para a gente. Quem é que vai lavar roupa no tanque? Só se estiver meio doida, né? Com a máquina de lavar, né? Quem é que vai bater as coisas na mão? Mais ninguém, né? Então, não adianta, vai chegando um momento, né, que você vai ter que se dobrar. E nesse ponto aqui, da doutrina espírita prevalecer, da doutrina espírita ser a que vai ficar, não tem mais, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Ela vai ficar, vai atingir a sua cidadania e a gente vai estar aqui vivenciando isso, se Deus quiser. Bom, a gente está encerrando aqui nosso estudo. Semana outro companheiro vai falar aqui sobre o magnetismo e o sonambulismo ensinados pela igreja. É outro esclarecimento importante que carregamos aqui para nós. Mas nós hoje já estamos encerrando, 19h15. Vamos agradecer em primeiro lugar a participação de todos, os comentários, as vibrações, para que o nosso estudo, né, ocorresse assim tranquilo, com harmonia e, graças a Deus, creio com entendimento. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Normalmente nós convidamos quem gostaria de fazer a nossa prece. Quem estiver assim com vontade de rezar um pouquinho, levanta a mãozinha, só que a gente não pode esperar muito não, que já está quase na hora do céu de entrar ali. Se ninguém levantar a mãozinha, eu mesma vou fazer. Ninguém? Luíse, Gilda, Braz, Aline. A Nina eu sei que não tem condição.
Aline, você vai fazer? Ai, que bom. Então eu vou liberar para você e aí a gente depois volta para fazer aqui os nossos encerramentos. Vamos lá, Aline. Agradeçamos então a Jesus por mais esses instantes de aprendizado e pedimos as bênçãos a cada um de nós aqui presentes. Agradecemos aos mentores pelo estudo dessa noite e pela riqueza que a doutrina espírita nos traz, nos esclarecendo e nos tornando assim seres humanos mais racionais e mais sensíveis, amando mais, procurando, buscando compreender mais o nosso próximo. Que Jesus esteja sempre conosco e abençoe a todos nós. Que assim seja.